Irmãos, boa noite, graça e paz. Então, vamos dar sequência ao estudo expositivo em Josué. Abra aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Na semana passada, o seminarista Lucas trouxe a mensagem no capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 15, e capítulo 6, versículos 1 ao 6. Na noite de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 6 e ver, então, a destruição de Jericó. Para entendermos, então, o que foi a queda das muralhas de Jericó, nós devemos, em primeiro lugar, compreender o que significou, então, a queda de Jericó. Nesta noite, o meu objetivo é trazer aqui 4 aplicações para esse texto. Mas antes de chegarmos, então, às 4 aplicações, nós vamos percorrer a leitura do texto, entendendo em que contexto se deu aqui a destruição de Jericó. Então, a queda, a destruição de Jericó, ela serve aqui para o nosso estudo para pelo menos 3 grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é mostrar o poder de Deus. Jericó era uma cidade que estava ali encaixada, por assim dizer, ali num conjunto de colinas, montanhas, uma região de difícil acesso, e essa cidade era cercada por 2 muros. Cada muro desse era muros circulares. O primeiro muro, que era o muro externo, antes de ter acesso à cidade, tinha pelo menos 1,5 metro a quase 2 metros de espessura, e um segundo muro interno de mais de 3 metros, quase 4 metros de espessura. Então, a cidade, além de ser uma cidade que tinha a questão natural, a questão da natureza, você tinha, então, essa fortaleza de muros. E aí vocês devem se lembrar que há 2 domingos atrás foi pregado que esse povo já se encontrava numa situação ali de tensão. No capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, que quando o povo ali ele passou do Jordão, desmaiou-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Deus. No capítulo 6, que é o primeiro versículo, diz que, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Deus. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o povo de Jericó já estava ali numa situação de alerta. Eles já estavam ali se preparando em estado máximo de atenção em relação a uma possível invasão. O interessante é que a gente vê no capítulo 5 que antes aqui do povo de Israel chegar a Jericó, houve um período de preparação. Então esse povo teve então que ter esse resgate espiritual, teve a situação da circuncisão, a Páscoa, eles comeram do primeiro fruto ali da terra. Josué, no final aqui do capítulo 5, versículo 13 ao 15, Deus então aparece a Josué, e é a partir desse aparecimento de Deus e das instruções que Deus dá a Josué, que a gente vai iniciar então a exposição. Então, Deus, logo de cara, ele passa as instruções aqui para Josué. E essas instruções não foram instruções militares. Uma cidade ia ser invadida, Josué tem esse contato com Deus, e Deus então o instrui a andar em volta de Jericó. Não foi uma estratégia militar, não foi algo que pudesse ser dito aí como a luz aí humana, a melhor estratégia. Então, o que Deus então disse a Josué, capítulo 2? Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na sua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
Então, a história de Jericó, as crianças estão aqui, elas sabem que desde cedo a gente aprende aquele cântico, né? Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão, as muralhas ruirão, que os montes devagar, enfim, esse cântico, desde cedo a gente aprende esse cântico. Vem lutar com Josué como em Jericó, e as muralhas então ruirão. Então, essa passagem de Josué 6, ela é muito conhecida. Ela é conhecida porque ela mostra o poder de Deus diante das circunstâncias que eu mencionei. Ela serve como ponto de partida para a primeira conquista que Josué vai ter diante de todas as outras cidades que a gente vai ver mais à frente. E ela é usada também lá em Hebreus 11, versículo 30, como uma ilustração, como um exemplo de fé. E por que é usada como exemplo de fé? Por conta dessas circunstâncias. O povo teve que se guiar por essas instruções iniciais de Deus para iniciar, então, essa conquista. Então, meus irmãos, a cidade de Jericó, ela, até pouco tempo atrás, volta de 130 anos atrás, haviam aí questionamentos se essa cidade, de fato, teria existido. Muitos arqueólogos, historiadores questionavam que essa cidade nunca teria existido, de que esse fenômeno aqui, de que uma cidade, as muralhas teriam caído a partir da gritaria, isso não passava de história, de um mito. E aproximadamente 130 anos atrás, alguns arqueólogos então encontraram aí, perdidas aí, as ruínas da cidade de Jericó. Então, assim, é óbvio que isso é só informação secular, porque de fato, se a Bíblia diz que existiu, que é o nosso ponto de partida, mas para que você também entenda que até à luz do mundo, não restam dúvidas de que a cidade de Jericó e as ruínas dela existiram. Pois bem, do capítulo 6, como eu mencionei, versículos 6 a 5, nós temos então uma estratégia para a batalha. Essa estratégia para a batalha foi o próprio Deus que deu. Então, nós não temos aqui nenhuma instrução militar. Josué deveria, então, conduzir a batalha a partir disso. Você vai rodear a cidade por 6 dias, com a arca, as trombetas e os sacerdotes, e ao final do 7º dia, o povo subirá e gritará. Essa era a instrução. O que é que Josué faz, então, na sequência, quando ele recebe essas instruções? É o que nós vamos ver no versículo 6 ao 7. Josué, então, vai passar essas instruções aos sacerdotes e ao povo, versículo 6 ao 7. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem tiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Essas foram as instruções de Josué ao povo. Dos versículos 8 ao 14, nós vamos ver a descrição de como que o povo obedeceu a essas ordens. Versículo 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Esse foi o primeiro dia. Entraram no arraial. Perceba que esse primeiro dia foi longo. A história registra que esse muro teria, o contorno da cidade do muro, teria aproximadamente 10 quilômetros. Então eles rodearam a cidade por aproximadamente 10 quilômetros, os 7 sacerdotes, as trombetas, e retornaram para o arraial. Esse arraial, versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Hoje removi, vamos começar no 8. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. Então esse povo rodeou Jericó, andou por volta de 10 quilômetros,
eles retornam então para esse lugar em que eles estavam inicialmente, mais 2 a 3 quilômetros da região aqui. Então perceba que esse dia a caminhada foi pesada. E assim eles fizeram mais um dia, e assim foi. No segundo dia, versículo 12: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Então, por 6 dias, eles fizeram esse percurso. Rodeavam a cidade, 10 quilômetros, e voltavam ao arraial que ficava em Gilgal. Perceba que esse tempo de preparação, essa estratégia aqui que foi usada, ela não era uma estratégia muito convencional. Aquele povo ali de Jericó poderia estar olhando para uma situação como essa e pensando: o que esse povo tem na cabeça? O que eles querem com isso? Qual o objetivo disso? O primeiro, o segundo, enfim, e o 6º dia. Esse povo de Jericó, fazendo até uma aplicação dessa parte do texto, poderia ser igual o povo do mundo, olhando para a sua igreja e se perguntando: o que essa igreja, o que esse povo está fazendo? Quais são os valores desse povo? O que esse povo aí que crê em Cristo, que crê na palavra, por que eles estão caminhando dessa maneira? Perceba que esse período que esse povo andava, rodeava a cidade, foi um tempo em que Deus estava trabalhando o coração e a confiança deles em Deus. Não sei se você lembra, mas o tema central da série é Josué, uma resposta à fidelidade de Deus. E esse texto, mais uma vez, mostra a fidelidade de Deus com o seu povo. Primeiro, instruindo Josué a liderar aqui uma batalha, que o próprio Senhor é o responsável pelo sucesso. Não foram as armas, não foram, mesmo o Senhor Deus, sendo o Senhor dos exércitos, não foi a força militar, e nós vamos ver isso. Não foi a força militar que derrubou Jericó. Nos versículos 11, então, nós vimos, versículos 11, 12 e 10, essa volta do percurso. E aí nós vemos, então, a partir do versículo 15 ao 16, a queda de Jericó. Versículo 15: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e na mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porque o Senhor vos entregou a cidade. No 7º dia, então, Deus entrega a cidade. E aí nós vamos ver 2 coisas acontecendo a partir do momento que Deus entrega a cidade. O juízo sobre aquela cidade. Aquela cidade, ela está condenada. Nós vamos ver logo na sequência dos versículos. Só que Deus dá 2 orientações a Josué. Essas orientações aí, elas estão escritas entre os versículos 15 a 21. Vamos ver, então, essas orientações. Vamos continuar, então, a partir do versículo 17. Porque a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial do Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então perceba que Deus então fala: todo mundo está condenado. Apenas Raabe, e aí nós lembramos de Raabe lá do capítulo 2 de Josué, que acolheu os espias, e as coisas, os utensílios aqui de ouro, de prata, consagrados ao Senhor, eles irão para o tesouro, não para os israelitas, não para o povo. E nós vamos ver, inclusive, no capítulo 7, versículo 1, só para antecipando, semana que vem. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E na sequência, o povo já caiu de novo, como tem acontecido ao longo da história. Então perceba que 2 ordens foram dadas: poupem Raabe e recolhem então as coisas consagradas.
E aí você pode, vamos dar sequência então, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Tomou tudo, foi entregue nas mãos do povo. E aí você pode ficar pensando, mas que Deus é esse que executa outros homens, mulheres, animais? É o Deus do juízo. É o Deus que utiliza a guerra, como é esse contexto aqui, para executar os seus decretos, para executar os seus juízos sobre um povo que há mais de 500 anos viviam em pecado, viviam em perversidade. Esse povo que entregava os seus próprios filhos para ídolos, em adoração, em sacrifício. Esse povo que não tinha qualquer tipo de adoração a Deus. Esse era o povo de Jericó. Um povo que Deus utiliza-se dessa estratégia, desse momento aqui de guerra, para executar o seu juízo. Então não era apenas uma guerra e um momento de conquista. Era um momento em que Deus estava utilizando aqui a entrada e a tomada de Jericó para executar então os seus juízos. Perceba no versículo 17, a cidade será condenada. Condenada é totalmente destruída. E assim foi Jericó. Jericó foi totalmente condenada, destruída. Nós vemos então na sequência, versículos 22 a 25, que Raabe foi salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então perceba que Deus reafirma, mais uma vez, o cumprimento da sua promessa, algo que ele já tinha feito em relação a Raabe, lá no capítulo 2 de Josué. Em versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e os de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Hebreus 11, versículo 30 e o 31, ilustram que tanto Jericó como Raabe são exemplos de fé. Raabe foi salva, e você deve se lembrar o porquê. Raabe faz parte ali da linha genealógica de Davi e da linha genealógica, então, do nosso Senhor Jesus. Raabe é mencionada como dentro da ancestralidade do próprio Senhor Jesus. Perceba que o quanto que o Senhor foi misericordioso com essa mulher. E, inclusive, destacando o pecado dessa mulher. Uma mulher que não merecia qualquer tipo de consideração, mas que o Senhor poupou, então, do juízo. Nós vamos ver daqui a pouco a aplicação disso. No versículos 26, nós percebemos, então, a maldição sobre Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. E isso aconteceu. Lá em 1 Reis 16, 34, o rei Acabe Yel, ele tentou reconstruir Jericó. E se você ler 1 Reis 16, 34, você vai ver que ele sofreu essa maldição. E tanto o filho dele, mais novo como o mais velho, vieram a falecer. Eles foram mortos. Então, quais as lições que nós temos a partir da leitura desse texto para os dias de hoje, para os dias atuais, entendendo que a exposição de Josué e toda a caminhada aqui do povo de Israel, do povo de Deus, dizem respeito à nossa própria caminhada, essa caminhada rumo a Canaã Celestial, rumo à vida eterna,
Uma caminhada que é marcada por lutas, por dificuldades, por pecados, por tudo aquilo que a palavra aponta e que também aponta para as promessas e o cumprimento daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, eu queria nessa noite, então, deixar 4 lições. A primeira lição, ela está aí no versículo 1. O versículo 1 diz que nós temos inimigos poderosos. Inimigos que estão muito bem preparados. Jericó era uma cidade que estava preparada. Jericó não é mencionada lá em Hebreus como exemplo de fé à toa. Jericó era uma cidade que se encontrava, versículo 1, rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. A cidade estava fortificada. Ela estava preparada. Havia então uma fortaleza que aquele povo confiava que era as pedras, que eram as rochas, que era a espessura dos muros, 2 muros, como eu mencionei, um de quase 2 metros, o outro de quase 4 metros. Aquele povo de Jericó confiava que aquelas fortalezas, elas seriam inquebráveis. E nós temos que tomar muito cuidado com alguns inimigos, que também são fortes e são fortalezas, e que muitas vezes, por não termos uma real dimensão do quão poderosos são esses inimigos, nós acabamos não vencendo essas batalhas. E que inimigos são esses? Quais são os Jericós da nossa vida? É a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, é o diabo e seus anjos, e é tudo o que diz respeito a esse mundo caído. Essas Jericós que nós encontramos todos os dias como fortalezas, essas tentações, os hábitos pecaminosos, o medo, o desânimo, a incredulidade, a dor, a doença, tudo isso faz parte de uma batalha contínua que nós temos que enfrentar. E muitas vezes vamos chegar diante desses inimigos, diante dessas fortalezas, diante desses Jericós, e achar que não vamos dar conta. E não vamos dar conta. Sozinhos não vamos dar conta. Esse povo só conseguiu vencer e entrar e derrubar essa cidade porque Deus, desde o início, tinha passado as instruções a Josué. E mostrando a Josué que não seria no fio da espada dele, seria na confiança em Deus. Talvez você até pense que eu esteja usando aqui uma figura para explicar, fazer esse paralelo da aplicação, uma figura essa figura militar, essa figura do percurso da fortaleza, como sendo algo distante da palavra. Eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo 6, versículo 1 Timóteo 6, a partir do versículo 11. Paulo, ele vai utilizar aqui a figura do combate. A igreja, ela muitas vezes é utilizada na palavra como sendo o exército de combate de Deus. O exército de combate. Estamos em luta constante rumo à vida eterna. O povo de Jericó estava nessa batalha, e Jericó foi apenas a primeira cidade. 1 Timóteo 6, versículos 11 ao 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate. Saiba que essas batalhas, que essas fortalezas, que as circunstâncias difíceis na sua caminhada cristã, elas só vão ser vencidas se você de fato tiver Deus à sua frente. Se você tiver compreendido de que há uma caminhada de constantes lutas, constantes embates. O capítulo 5, volte aí para Josué. O capítulo 5 de Josué, que já foi mencionado, versículos 13 a 15, o aparecimento aqui de Deus a Josué deixa muito claro de quem é o general dos exércitos. Quem é
de fato conduz tudo, que é Deus. Versículos 13 a 15 deixa isso muito claro. Deus deu a estratégia. Em cada um dos elementos aqui no início do capítulo 6, a arca, que simbolizava a presença de Deus. As trombetas, que significavam que a convocação para a reunião do povo de Deus. Perceba que essa estratégia, ali naquele momento em que tinha a arca, tinha as trombetas, cada um desses elementos, eles têm um significado, eles não estão aqui por acaso. A presença da arca, e mostrando, ilustrando a presença de Deus ali naquele combate, as trombetas, o anúncio e a convocação de Deus, elas nos sinalizam com muita clareza de que as vitórias que nós temos na vida, elas vêm de Deus. Esse povo, ele teve vitória porque essa vitória veio de Deus. É Deus quem vai dar a vitória. É Deus quem vai nos guiar. Precisamos enfrentar essas fortalezas, esses Jericós, como eu mencionei, Satanás, a nossa natureza pecaminosa, esse mundo caído, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao pecado e esse distanciamento de Deus, entendendo que precisamos de Deus, que precisamos clamar pelo auxílio de Deus, de que a nossa vida, assim como foi essa batalha com esses elementos que simbolizavam a presença de Deus, a arca, as trombetas, precisamos ter Deus em nossa vida. E como é que você pode ter Deus diante desse percurso? É através da oração, é por meio da sua palavra, é por meio da confissão, é buscando auxílio constante em Deus. Não há inimigo poderoso diante de Deus. Saiba disso. Jericó ilustra isso. Os inimigos poderosos de Deus, eles já foram derrotados. No início aqui da exposição, nós lemos o Salmo 84. Vamos voltar novamente, eu queria destacar alguns versículos do Salmo 84, para que você entendesse que o nosso Deus é o Deus que é o Senhor dos exércitos. O Deus a quem nós podemos confiar, o Deus em que tem o controle de tudo. Salmo 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vai lá no versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Lá no versículo 9, olha o Deus, escudo nosso, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Aquele povo que estava prestes a tomar Jericó, confiava em Deus. Eles tiveram que confiar em Deus por 6 dias. E a gente já viu que o povo de Deus tem muita dificuldade de confiar em Deus. A história do povo de Israel, essa geração, que inclusive já não era mais a geração inicial que estava ali na caminhada, já era resultado desse processo de desobediência, de falta de confiança em Deus, de não provar das circunstâncias daquilo que Deus colocava. Esse povo teve que confiar em Deus e teve que executar exatamente aquilo que Deus colocou. Então, nossa parte é confiar em Deus. Vá lá em Hebreus 11, 30. Hebreus 11, 30. Hebreus 11, 30 diz o seguinte. Hebreus 11, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aquele povo de Jericó, como eu mencionei,
eles foram destruídos porque eles foram desobedientes. Não se tratou apenas de uma promessa de conquista da terra e de todo aquele espaço que é da região. Eles foram destruídos porque eles foram desobedientes. Isaías, versículo 24. Abra lá em Isaías, versículo 24. Capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e dessolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao seu vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanquecem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. O Senhor há de executar o seu juízo sobre a terra. Assim como fez com Jericó, há de chegar esse dia em que o Senhor executará o seu juízo sobre a terra. E a fé, crer nisso, crer nas promessas de Deus, é obedecer tudo o que Ele diz. E o que Ele diz na sua palavra? Ele diz que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo pagou o preço a qual deveríamos pagar, fomos feitos justos por causa da justiça de Deus, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Nós temos Cristo, nós temos alguém que intercede por nós. Cristo há de voltar, há de retornar, e como diz a sua palavra, todas as tentações que sobrevêm, temos condições de suportar em Cristo Jesus. Satanás foi destruído em Cristo Jesus. Os desobedientes serão julgados. Mas aqueles que de fato creem, aqueles que entenderam que a morte já foi vencida na cruz, esses alcançarão vitória, esses alcançarão a Canaã celestial. E eu não posso deixar de destacar então o quarto ponto, que é a misericórdia de Deus sobre a vida de Raabe, sobre a pior das pecadoras. Raabe, poucas vezes na palavra, o pecado de alguém é tão colocado em evidência como foi Raabe. Volte aí para Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. O capítulo 6 aí de Josué, a partir dos versículos 22 até o 25, mostra então que Deus poupa a vida de Raabe. E Deus também tem poupado a vida de muitos. Deus, assim como Raabe, Ele nos resgatou. Deus, por meio das suas promessas, nos resgatou da condenação, nos resgatou do juízo, nos resgatou daquilo que estava reservado. Seria uma condição natural aqui a morte de Raabe. Deus, além de ter resgatado essa mulher, ainda tinha uma promessa especial para a vida dela. Deus poupa a vida de Raabe. Precisamos ter esperança por meio de Cristo, por meio da sua palavra, de que Deus poupa a vida daqueles que se arrependem, daqueles que conseguem entender que o precipício, que o buraco está diante dos olhos. Deus, assim como poupa a vida de Raabe, Ele tem promessas para a sua igreja, para nós. E se essa noite você ainda não conseguiu compreender isso,
de que, assim como Raabe foi poupada, você pode ser poupado deste juízo, se arrependa. Busque em Deus a resposta das suas promessas. Se você tem se sentido incomodado, deixe então Jesus assumir o controle das batalhas da sua vida. Talvez durante esse percurso e essa caminhada, você já tenha sido derrotado em alguns momentos da sua vida. As dores, as enfermidades, as lutas, as circunstâncias, a palavra que não foi bem pregada, foi pregada ali num solo não muito fértil, enfim. Deixe realmente Jesus entrar e tomar o rumo da sua vida. Assim como foi, desde o início aqui, Deus, o tempo inteiro, mostrando com clareza o que Ele queria com o seu povo. E assim nos dias atuais também tem sido. Deus tem deixado muito claro o que Ele quer com o seu povo. E o seu povo cada vez mais distante. Seja no meio dessa igreja, seja no meio de outras igrejas. Porque não tem se voltado para a palavra. Não tem compreendido aquilo que Deus fez desde o início da história. O resgate do seu povo. Deus conduzindo a história. Deus mostrando a nós que as suas promessas seriam cumpridas. Mesmo que o homem, depois de tudo isso aqui, há poucos segundos Deus dá uma orientação, por exemplo, de que não peguem as coisas que estão condenadas. Na sequência alguém pega. Não adorem imagens, não adorem bezerros, enfim. E aí o povo, comam apenas do que eu deixei a vocês, o povo cai. E assim tem sido a nossa vida. Cristo morreu, acho que está cada vez mais claro dentro da história, até para o mundo secular. Cristo divide inclusive a história antes e depois, e mesmo assim o seu povo caminha cada vez mais para a condenação e para o juízo. E essa vitória, se você tem trilhado a sua vida, esse percurso, e se você tem alcançado vitórias, se você tem conseguido enfrentar esses inimigos, as Jericós, essas fortalezas, dê crédito a quem é devido. Dê crédito ao nosso Senhor. Dê crédito a Deus. Não creia na sua força, porque como diz Paulo, cuidado. Cuidado com aquele que acha que está de pé. Cuidado com aquele que acha. Dê crédito a Deus. Só a Ele a glória. Só a Ele o crédito devido. A batalha, ela foi vencida porque Deus, desde o início, estava com aquele povo. As instruções foram dele. Aquele povo confiou e seguiu exatamente as instruções. Tudo o que acontece na história, na conquista dessa primeira cidade, reflete os planos e as promessas de Deus. E principalmente, partimos já para a conclusão, a fidelidade de Deus. Deus havia dito que aquele povo iria entrar e conquistar aquela cidade. Mesmo diante desses obstáculos, Deus então remove. Quando aquele povo atravessa o Jordão, e aí há aquele período ali de preparação, Deus mostrando, colocando eles até numa situação ali de fraqueza, até mesmo por conta da circuncisão, os dias de recuperação, Deus mostrando e trabalhando no coração daquele povo, mostrando de que eles não poderiam confiar em si, de que eles não deveriam confiar em soluções humanas. E é isso que fica essa noite. Devemos seguir as orientações de Deus. As 4 aplicações dessa noite, então, são essas. A primeira, que nós devemos, então, que nós devemos entender que temos inimigos poderosos na nossa caminhada cristã. Precisamos identificar muito bem esses inimigos. O inimigo aqui era Jericó, mas sabemos muito bem quais são os inimigos do crente, o quanto que eles são fortes, o quanto que eles são poderosos e o quanto podemos ficar nessas batalhas. A segunda aplicação, então, é que todas as vitórias elas vêm de Deus. Precisamos ficar atentos a isso. Foi Deus quem deu a vitória. Cada elemento dessa história sinalizava a presença de Deus. A terceira aplicação é que a nossa parte da história é apenas confiar em Deus. E o apenas aqui é muita coisa. É a fé. É a fé diante de respostas que não vêm,
diante de circunstâncias, diante das lutas, você continuar confiando em Deus e obedecendo. Quando tudo diz ao contrário, mesmo assim nós continuamos perseverando nas promessas de Deus. E por fim, então, a misericórdia de Deus com os pecadores, como se mostrou com Raabe. E a misericórdia de Deus, então, conosco, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que Deus nos deu vida, que Deus nos deu uma nova promessa, assim como foi Raabe. Raabe, então, sai daquela circunstância, inicialmente ela nem chega a entrar no acampamento, fica, e depois ela passa a conviver, e ela tem uma promessa extraordinária de fazer, inclusive, parte da descendência do nosso Senhor. Então, devemos dar crédito, vitória ao nosso Deus, dar crédito a quem merece, e a história de Jericó, da queda de Jericó, ela mostra isso. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, por nos alimentar, por nos dar, ó Deus, cada dia mais a certeza da vitória, por nos mostrar, Senhor, que devemos confiar em Ti, ó Deus, que devemos lançar a nossa vida, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, e depositar, ó Deus, tudo, ó Deus, em Ti, Senhor. Que possamos nos arrepender, Senhor, que possamos nos arrepender da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, de confiança, ó Deus, de estarmos, ó Deus, abatidos, tristes pelas circunstâncias da vida, quando o Senhor diz, ó Deus, que independentemente das circunstâncias, o Senhor tem vitória, o Senhor tem promessa, o Senhor tem, ó Deus, a grande recompensa, ó Deus, por toda essa caminhada que é a vida eterna, Pai. Que possamos ansiar, que possamos desejar cada vez mais, ó Deus, o céu e não a terra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a trilharmos e olharmos para o céu ao invés, ó Deus, das circunstâncias da terra, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, seja encontrada fiel diante das promessas, ó Pai, que o Senhor tem feito na Sua palavra, ó Pai. Que pecadores, ó Deus, que assim como Raabe foram encontrados, foram salvos, foram poupados por Ti, ó Deus, no dia do juízo. Que o Senhor, Pai, poupe a vida dos Teus filhos, ó Deus, daqueles que verdadeiramente, ó Deus, confessam a Cristo, ó Deus, se arrependem e que tenham, ó Deus, se esforçado, ó Deus, que tenham lutado contra toda sorte, ó Deus, de tentações, de lutas e adversidades, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vencer o mal, nos ajude, ó Deus, a vencer cada vez mais, ó Deus, esse mundo, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.